Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje, aula de número 4 do nosso curso 100% gratuito, em que eu te ensino passo a passo para elaborar uma petição da segunda fase da OAB. Hoje, aula extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre questões preliminares, processuais, tutelas e um pouquinho mais. Então, vem comigo. Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula do nosso curso gratuito em que eu te ensino passo a passo para elaborar uma petição para a segunda fase da OAB. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados que você tem que ter com as questões preliminares, as questões processuais, para você não perder nenhum pontinho aí na segunda fase da OAB. Então já peço para que você me ajude com aquele joinha, com a inscrição no canal e ative as notificações. Também nos siga nas nossas redes sociais. Pessoal, se você quer me ajudar, pega esse vídeo, manda para algum amigo seu que está prestando, está estudando para o exame. Isso ajuda demais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Hoje mais uma aula muito importante. Todas as vezes que você vai elaborar uma petição da segunda fase do OAB, você tem que tomar cuidado com questões preliminares, processuais, tutelas. Então, isso é muito importante. Principalmente quando você está fazendo uma contestação, que é o nosso caso aqui. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está aí na descrição o link, assista às outras aulas primeiro. Você viu que a gente está fazendo uma contestação trabalhista, é que por mais que você não vá fazer direito do trabalho, essas dicas aqui elas acabam abrangendo todas as disciplinas. Então, principalmente quando você está fazendo uma contestação, você precisa muito tomar cuidado com as questões processuais, preliminares, tá? Prescrição também, porque sempre cai, sempre cobram. Toda vez que sua peça é uma contestação, pode ter certeza absoluta que vai ter algum tipo de questão preliminar ali. Vai ter uma inépcia, vai ter uma ilegitimidade, uma incompetência e também 99% de certeza, de chance, aliás, de ter prescrição. São detalhes que você tem que tomar muito cuidado. E pessoal, as questões preliminares não são tão complicadas, é até simples de você conseguir encontrar elas. Só que muita gente não sabe que tem um artigo ali no CPC que fala pra gente quais são essas preliminares. Então, se você souber esse artigo, se você estudar ele um pouquinho, isso vai ficar muito mais fácil para você lá na hora da prova. E a obrigação de todo aluno que tá fazendo a segunda fase, identificou que é uma contestação, é obrigação abrir o Vademecum lá na hora da prova e dar uma olhada, dar uma lida nesse artigo para ver se não tem nenhuma questão preliminar na petição que você tá fazendo, tá? Vou colocar o meu Vademecum aqui na tela e vamos dar uma lida nesse artigo. Então tá aqui, pessoal, na tela, esse aqui é o meu Vademecum, vou mostrando aqui os fundamentos para vocês. Esse artigo, pessoal, é o artigo 337 do CPC. Olha só, vamos dar uma lida aqui no artigo 337 do CPC. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Ou seja, essas são situações que você vai alegar como preliminar. Então, olha só, você começou a fazer a sua petição, fez a qualificação, é a primeira coisa que você vai alegar. Você vai abrir um tópico lá das preliminares e vai colocar caso tenha alguma situação dessa. Tá? Então, antes de discutir o mérito, são justamente as preliminares. Então, olha só. Inexistência ou nulidade de citação. Incompetência absoluta e relativa. Incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Aqui na inépcia da petição inicial, ele indica para a gente dar uma lida no artigo 330 do CPC. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso, tá? Perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual, falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, pessoal, essas aqui são as preliminares, tá? Artigo 337 do CPC. Então, toda vez que você vê lá na petição, por exemplo, então vamos supor que no enunciado está falando que fulano já tinha entrado com processo contra outra pessoa, esse processo teve julgamento de mérito, transitou em julgado, depois ele entrou novamente. Opa, peraí, esse é caso de coisa julgada. Então, se é coisa julgada, preliminarmente você tem que, na sua defesa, alegar coisa julgada. É claro, você vai ter que estudar um pouquinho cada um desses institutos. Não é o objetivo desse vídeo aqui. O objetivo é só mostrar que sempre vai fazer uma contestação, você tem que dar uma lida para ver se tem alguma coisa que pode ser alegada como questão preliminar. Mas o mais importante, que é um dos mais cobrados, é a inépcia da petição inicial. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo 330 do CPC para ver o que ele fala. Então, a gente voltando aqui um pouquinho, a gente tem aqui, ó,
a seção do indeferimento da petição inicial, artigo 330. Petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106 a 321. E o parágrafo 1º explica o que é inépcia da petição inicial. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si. Então é muito importante, por exemplo, vou colocar na tela aqui agora para vocês o enunciado da peça que a gente está elaborando. É aquela da tecelagem fio de ouro, e aqui tem uma observação que quando a gente leu essa peça, eu falei que eu iria explicar posteriormente, que é essa aqui do adicional de periculosidade. Então olha só, aqui ele fala, por fim, formulou um pedido de adicional de periculosidade, mas não o fundamentou na causa de pedir. Então olha só, pessoal, aqui o artigo 330, parágrafo 1º aqui do CPC, é justamente o que fala sobre a inépcia da petição inicial. E o inciso 1º fala, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Então, nesse caso, ela fez o pedido de adicional de periculosidade, mas não fundamentou, ou seja, pedido sem causa de pedir. Então, isso significa que aqui é caso, sim, de inépcia da petição inicial. Então, esse cuidado é algo que realmente a gente tem que tomar, porque contestação, as chances são enormes de realmente existir, ocorrer algum tipo de inépcia ou então alguma outra questão preliminar. Outra coisa também que é muito importante, quase sempre é cobrado nas contestações, é alguma coisa relacionada à prescrição ou decadência. Então você tem que entender bem quais são as prescrições da área que você está fazendo, né? Motivos de decadência. Aqui a gente está fazendo uma petição trabalhista, então você tem que lembrar que no direito do trabalho tem prescrição bienal, tem prescrição quinquenal. Então quando a gente for elaborar as nossas teses aqui, a gente vai analisar a petição aqui para ver se tem prescrição ou se não tem prescrição. É algo que sempre você tem que tomar esse cuidado. E também é muito importante você tomar cuidado com as tutelas de urgência. Olha só, vou voltar aqui no CPC. Olha só, aqui a partir do artigo 300 é onde começa o capítulo das tutelas de urgência, né? Ele vai falar da tutela de urgência, depois ele vai falar aqui da tutela de urgência antecipada, antecedente. Ele faz toda essa explicação sobre essas tutelas, tá? Da tutela de evidência. Então é muito importante você estudar isso também, e aí vai valer para basicamente todas as áreas, né? Tirando o direito penal, mas direito tributário, civil, direito do trabalho, constitucional, em todos eles, utilizando como base o Código de Processo Civil, pode ser que você tenha que fazer uma tese de tutela. Agora o detalhe é, quando que você vai precisar fazer uma tese dessa de tutela antecipada? Você vai ter que analisar o caso concreto, o caso específico. Geralmente, o caso concreto, o enunciado, ele vai indicar que aquela parte ela tem urgência em alguma situação, né? Por exemplo, no direito do trabalho, se fosse uma petição inicial de uma gestante que foi dispensada grávida e falando que ela está precisando de dinheiro para poder sobreviver, obviamente aí teria um caso de tutela antecipada, né, para que ela fosse reintegrada ao emprego, por exemplo. Isso é algo que você sempre tem que tomar cuidado. Nesse caso específico dessa petição, me parece que realmente não tem nenhum tipo de tutela, ele não fala em urgência, nem nada disso, então me parece que não tem. Agora, um detalhe que muita gente não se atenta quando vai fazer a segunda fase do OAB é que lá na peça a gente vai fazer as teses e os pedidos. Vou colocar novamente aqui na tela o rascunho que a gente fez na aula passada da nossa contestação. Então a gente fez aqui endereçamento, qualificação, e nós colocamos os tópicos aqui, né? Sempre lá nos pedidos você vai pedir a renovação das preliminares, e também é bom pedir a renovação da prescrição e das tutelas quando for o caso. Então aqui, ó, além de renovação da preliminar de inépcia, que seria o caso, a gente vai pedir a renovação do pedido de acolhimento da prescrição. E se a gente estivesse pedindo uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, a gente também ia fazer essa renovação. Geralmente os gabaritos, eles pontuam em 0,10 ou então 0,20 esse pedido de renovação. É basicamente o único pedido que você tem que fazer duas vezes. Você faz lá no tópico, então aqui, por exemplo, a gente vai fazer o tópico de inépcia pelo adicional de periculosidade, que foi pedido sem causa de pedir. Vamos explicar, vamos fundamentar e vamos fazer o requerimento aqui. E lá nos pedidos você tem que pedir a renovação do pedido de acolhimento dessa preliminar de inépcia, né? Então você tem que fazer duas vezes
os gabaritos da FGV geralmente cobram dessa forma, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês hoje. Basicamente, tomarem muito cuidado com as preliminares. Tem sempre que ler o artigo 337 do CPC lá na hora da prova, ok? Nas próximas aulas a gente vai começar efetivamente a buscar os fundamentos jurídicos de cada tese aqui no Vademecum e começar a montar a nossa petição, tá bom? Valeu, um grande abraço, até a próxima aula e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.